o Novo Testamento é um projeto. É o projeto feito da maquete, ok? Então, no caso de Levítico, certo? Praticamente o que você vê é assim, olha, sacrifícios, certo? É adoração, mas praticamente tudo centralizado aonde? No templo. No templo. Tudo centralizado no templo. Os sacrifícios eram feitos no templo. Tudo centralizado. Agora, me diga uma coisa. Qual que é o templo no Novo Testamento? Qual é o templo? Nós somos o templo. Nós, exatamente. Nós somos o templo. Então, tudo que era feito lá é feito em nós que somos o templo de Deus, certo? Agora, você vai verificar que todo aquele sangue lá, todo aquele sangue é uma sombra do sangue de Jesus Cristo, entendeu? Aí não tem como escapar. Mas o que muita gente não entende, eu fui intimado para dar o contexto de Hebreus, então estou dando uma introdução ligando Hebreus com Levítico, e depois vou dar o contexto de Hebreus. O que muita gente não entende com relação ao sangue, certo? É o poder do pecado. É o poder do pecado. O pecado é tão poderoso, que tira o homem da comunhão de Deus. Tira o homem. Não tem jeito. O homem está fora de Deus, está fora da comunhão de Deus. Lembra quando o Adão pecou e a Eva, Deus chegou lá e falou: onde é que vocês estão? Lembra? Estavam escondidos. Escondidos. Não tem como. Luz e treva não se misturam. Agora, só tem um jeito, olha só, preste bem atenção. Isso aqui a meu modo de ver, é muito fundamental. É fundamental. Só tem um jeito do homem sair do grude, do poder do pecado. Só tem um jeito. Não tem outro jeito. Sabe qual é o jeito, não? Estando em Cristo. É nota 10, mas vou segurar ainda. Vou segurar ainda. Vou segurar a nota. Olha. O sacrifício perfeito. Olha, nota 10, mas vou segurar. O batismo. Nota 10, mas vou segurar. Só tem um jeito. Solta esse negócio, o homem precisa morrer e nascer de novo. Precisa morrer e nascer de novo. O que acontece se o homem morrer? O que acontece com o grude do pecado que estava nele? É sepultado, é morto, morre com ele. Morre com ele. Morte, sepultamento e ressurreição. Sim, exatamente. O pecado morre com ele. Ele é sepultado, o pecado é sepultado com ele. E ele nasce de novo sem o pecado. É a única maneira. Mas para morrer, você dá o sangue. Os animais mortos lá no Levítico, o sangue dos animais lá é porque os animais morreram. Entendeu? Os animais foram mortos, vamos dizer assim. O sangue indica que morreu. Então, o sangue de Cristo, entendeu? Indica que ele morreu, foi sepultado e nasceu de novo. E é pelo batismo que nós morremos, somos sepultados, livramos da escravidão do grude do pecado e nascemos de novo sem pecado,
e aí o pecado é substituído pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí o homem volta à comunhão de Deus, comunhão com Deus. Daí todo aquele sangue, e daí o sangue de Cristo. Entendeu? Daí o sangue de Cristo. Eu acho isso que é muito... Eu acho que isso é importante, ok? Bem, muito bem. Eu entendo assim, eu entendo que todo aquele sangue lá indicava que havia necessidade de um sangue, certo? O homem não pode morrer, nascer de novo, através do sangue de um animal. O animal morreu, ficou morrido, entre português bem bonito, né? Bem claro, ficou morrido, ficou morto, e não tem como, não vai ajudar o homem em nada. Mas o sangue de Cristo, Cristo morreu, derramou seu sangue, foi sepultado, nasceu de novo, e nós, no batismo, entramos nisso. Bem, agora, o problema é o seguinte, com o livro de Hebreus... Espera aí que eu estou tendo um problema com a garganta aqui. Olha, quem escreveu Hebreus, não sabemos. O ponto é o seguinte, há duas razões, geralmente aceitas, como que resultaram na escrita do livro. Duas razões, ok? Primeira razão. A primeira razão é que... E as duas têm a ver com desânimo. Desânimo por parte dos judeus. A primeira razão, aceita por muitos, é que os judeus estavam desanimados, ficando desanimados devido à muita perseguição que estavam tendo. Os cristãos, eu digo os cristãos, e não só os cristãos, de uma maneira... de uma maneira... Os judeus cristãos, mas é possível também que inclua os judeus não cristãos, porque Paulo, ou eu digo, o escritor, vamos dizer assim, o escritor, o autor, ele acharia que haveria muito desânimo, não só entre os cristãos judeus, mas entre os judeus de uma maneira geral, no ano 70, quando Jerusalém seria destruída e o templo destruído. Entendeu? Devido à perseguição. Não só perseguição ao cristianismo, mas também perseguição ao judaísmo, no sentido de Jerusalém e o templo serem destruídos no ano 70 pelos romanos, ok? Essa é uma causa que muitos acham uma causa de desânimo. Mas tem outra. Fala aí, Ezra, por favor. Professor, numa análise mais profunda dele, quem escreveu foi o Espírito Santo, né? E através de homens, né? Sim, sim. Exatamente. É o Espírito Santo mesmo. Então, não faz diferença, né? Mas, de fato, é o Espírito Santo. Agora, uma outra causa de desânimo, que eu acho que é muito interessante, que muita gente acha, é que os cristãos judeus estavam ficando um pouco desanimados, e os judeus, de uma maneira... Quer dizer, os cristãos, de uma maneira desanimada, devido à natureza espiritual do cristianismo versus a natureza física, material do judaísmo. Entendeu? Olha, eles estavam acostumados com o sacrifício de animais, todo dia, uma vez por ano, ia todas as festas, assim por diante. De repente, isso aí acaba. Foi substituída pelo sangue de Cristo. Entendeu? Outra coisa, cadê? Pô, o templo de Deus somos nós. Mas não é bem mais bonito o templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu? Olha o templo que Salomão construiu. Será que
o Messias verdadeiro não vai vir e reinar daquele templo reconstruído e assim por diante. Quer dizer, a gente vive pela fé, mas fé, como é que eu vejo pelos olhos da fé? Onde é que está o grande capítulo de fé na Bíblia? Alguém sabe? O grande capítulo da fé no livro na Bíblia, onde é que está? Romanos? Não. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E 12 também, no começo do 12. E no começo do 12, né? Interessante, né? Agora, para vocês terem uma ideia, o que você acha que aconteceria com o cristianismo de uma maneira generalizada, se o Vaticano fosse destruído e o Papa fosse morto? Entendeu? Só para ter uma ilustração do que poderia estar ocorrendo na época em que o livro de Hebreus foi escrito. Agora, a data em que o livro teria sido escrito, certo? Muita gente acha que foi exatamente ali, um pouquinho antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. É como se o autor estivesse profetizando. Olha, o negócio vai mudar de vez. E muita gente vai desanimar, muita gente vai ficar desanimada, os judeus vão ficar desanimados, coisa e tal, mas nós, cristãos, vivemos pela fé. Entendeu? Então, é um livro de fé, o livro de Hebreus, em contraste com Levítico. Não é bem em contraste, é levístico espiritualizado, vamos dizer assim. Levítico espiritualizado. Entendeu? O livro de Hebreus. E exatamente para, inclusive, tirar, a meu modo de ver, tirar do ponto de vista físico, elevando ao ponto de vista espiritual, que é o verdadeiro, que é o corpo que projetou toda aquela sombra, inclusive a sombra do templo, dos sacrifícios e das festas, etc, etc, ok? Agora, olha só. Então, deixa eu ir um pouquinho mais aqui no contexto teológico. No começo do livro diz assim, no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, capítulo 1, versículo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. 8 qualidades grandiosas, profundas, eternas, maravilhosas de Jesus Cristo. Antigamente, Deus falou pelos profetas de várias maneiras aos pais, e muitas vezes. Agora, nos falou, não é que fala, nos falou, certo? Pelo Filho, a quem constituiu 8 características de Jesus.
que deixa ele de uma superioridade imensa sobre qualquer dos profetas, ok? 8. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ok. É através dele que Deus fez o universo. Certo? Ele é o resplendor da glória de Deus. Deus brilha nele, para nós. Ele é a expressão exata de Deus. Ele falando é Deus falando. Ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Ele fez a purificação dos pecados. Todo aquele sacrifício, todas aquelas mortes, aqueles animais, ele fez a purificação dos pecados. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus nas alturas. E ele herdou um nome superior aos anjos. Ele se tornou superior aos anjos porque herdou um nome mais excelente do que ele. Qual o nome? Deus conosco. Também, que mais? Filho. Filho, exatamente. Eu diria que é filho, porque você vai verificar que nos versículos seguintes fala que ele é o filho. Por exemplo, no versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Entendeu? Nenhum dos anjos Deus chamou de filho. Então, a meu modo de ver, é filho. Agora, Jesus quer dizer Salvador, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça de verdade, lá como diz lá em Marcos, etc, etc. Ok? Agora, esse Jesus aí, certo? Ele é o corpo que deu toda aquela sombra, mas, espera aí, quem é que viu Jesus ser herdeiro? Quem é que viu Jesus construir o universo? Quem é que viu Jesus? Como é que nós sabemos que Jesus é esplendor da glória de Deus? Que ele é a expressão exata de Deus? Que ele tem uma palavra poderosa que sustenta todas as coisas, como diz lá em João capítulo 1. Quem é que viu Jesus fazendo a purificação dos pecados? Quem é que viu Jesus sentado à direita do Pai? Quem é que viu que Jesus é o Filho de Deus? Então, tudo isso pela fé. Agora, completamente diferente da natureza do Velho Testamento. O Velho Testamento não tinha um rei mesmo, sentado no trono. Inclusive, teve um grande rei chamado... Qual é o nome do grande rei? Davi? Davi. E lembra que foi a Davi que Deus fez uma promessa. Um de teus descendentes vai sentar no teu trono e vai reinar para sempre. Então, até hoje, os judeus estão esperando esse rei. Aí deixou os judeus loucos. Hã? Aí que deixou os judeus loucos. Exatamente. E eles não reconhecem que Jesus é o rei que está assentado no trono. Que está sentado no trono de Davi, reinando. Mas, espera aí. Onde? Cadê o reino? Cadê o trono? Cadê o santuário? Quer dizer, nesse caso, cadê a habitação de Deus? Cadê o trono? Quer dizer, entendeu? Então, é um problema para nós. Nós precisamos entender que tudo lá no Velho Testamento, inclusive tudo lá em Levítico, é uma sombra, certo? Então, o livro de Hebreus vai falar exatamente isso. Olha, Jesus, devido a essa grandiosidade de Jesus aí, ele é o corpo
que deu toda aquela sombra do Velho Testamento. Inclusive os sacrifícios, o sangue, as festividades, o significado das festividades, o significado das festividades está todo em Jesus. Lembra quando Jesus estava tomando a última Páscoa? O que ele falou? O pão é o meu corpo. O suco da videira aqui é meu sangue. Ele cristianizou a Páscoa dos judeus. De agora em diante, a Páscoa dos judeus tem o significado verdadeiro que tinha. Porque o que a Páscoa dos judeus representava o quê? Não representava, por exemplo, a libertação da escravidão no Egito? O que é que a Páscoa de Jesus representa? O que representa? A libertação nossa do pecado. Do pecado. Exatamente, libertação da escravidão do pecado. Olha o verdadeiro significado. Tudo lá no Velho Testamento foi cristianizado. Na verdade, Hebreus está dizendo que tudo lá atrás era uma sombra de Jesus. Uma sombra de Jesus. Ah, mas quem é que criou o universo? Ah, foi Deus. Mas espera aí. Não está dizendo aqui que foi em Jesus? O que é que João diz em João capítulo 1? Vocês lembram? Em João capítulo 1, vamos lá. O verbo. O verbo fez o quê? Olha o capítulo 1. Alguém lê o capítulo 1 de 1 ao 5 aí, por favor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não prevaleceram, né? Contra ela. É. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Ou seja, O verbo. o verbo, que é o quê? Jesus. Que é quem? Jesus. Porque olha o versículo 14. Leia aí, Wesley, o versículo 14. Versículo 14, vamos ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo era quem? Jesus. Não, o verbo era quem? O verbo era Deus. Deus. Com Deus. Deus. O Deus. verbo não criou todas as coisas? Não está dizendo lá no versículo 3? O verbo não se fez carne e habitou entre nós, então quem é o verbo? Deus. Que habitou entre nós é Jesus. Jesus, que era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então você vê agora, então tudo, mas nós sabemos, peraí, não foi Deus que criou, diz, haja luz, não foi Deus que criou no primeiro dia, no segundo dia, 6 dias ele criou as coisas, mas está dizendo aqui que foi através de Jesus que ele criou, tudo foi criado por intermédio dele, ele que criou, nada que foi feito sem ele, em João. Então, olha só, o que a gente precisa fazer quando ele estuda o Velho Testamento é cristianizar o Velho Testamento. Por exemplo, você vai lá naquelas festividades de Levítico, olha, que lá é tudo uma sombra do verdadeiro significado aqui em Jesus Cristo. Só, mas como é que você vê esse verdadeiro significado? Com os olhos não dá para ver nada.
é com os olhos da fé. Isso aí, a meu modo de ver, desanimava como desanima hoje em dia muitos cristãos. Por exemplo, se o cristão soubesse, visse com os olhos da fé o grande valor da reunião da igreja, ele nunca deixaria de se reunir, a não ser por doença e etc., né? Vamos dizer assim. Mas ele, dependendo dele, ele não deixaria de se reunir com a igreja, porque ele vê com os olhos da fé os resultados grandiosos, imensos, profundos, eternos, que tem a ver com a reunião. Tudo que é feito na reunião da igreja é de um valor inestimável, profundo, eterno. A meu modo de ver, não há melhor coisa que o cristão pode fazer na sua vida de cristão do que se reunir com a igreja. E muita gente não vê isso, porque não vê com os olhos da fé. Mas se tivesse lá no Velho Testamento, lá o templo bonitão, lá aquelas pedras grandes, enormes, ouro para tudo quanto é lugar, como era na época de Salomão, certo? Soldado, e todo mundo queria ver, inclusive a rainha de Sabá foi lá e todo mundo ia lá ver, e a grandiosidade de Salomão, a sabedoria de Salomão. Rapaz, a pessoa ia lá babar, ia lá para ficar babando olhando aquilo ali. Eis aqui muito superior a Salomão. Qual o nome dele? Jesus. E muita gente não fica... não sei se... aquele lenga. Não faria isso lá na presença do templo de Salomão, não. Entendeu? Então, olha só o problema que eu vejo aqui no livro de Hebreus, esse problema da motivação. Bem, deixa um pouquinho mais, que nosso estudo é de 1 hora, né? Então, deixa eu ir para frente aqui um pouco, porque eu quero chegar num outro ponto aqui, para aplicar a aplicação. Então, Jesus é superior aos anjos, vai mostrar. Jesus é muito superior a Moisés, muito superior a Moisés. Se ele é superior a Moisés, ele é superior a tudo aquilo que Moisés falou. Isso aí está no livro aí. Certo? Muito superior a Moisés. Então, tudo que Moisés fez, Jesus é superior. Uma coisa que Moisés fez foi uma aliança com o povo. Mas a aliança que Cristo faz é muito superior à aliança que Deus fez através de Moisés. Agora, lembra? A aliança não foi selada com sangue? Foi selada com sangue de animais. Sangue espirrado para tudo quanto é lugar lá, selando a aliança. E a aliança que nós fazemos em Cristo não é selada com o sangue de Cristo? Então, tudo. Mas o problema é, será que nós estamos vendo isso com os olhos da fé? Você está vendo a diferença? Por exemplo, se você visse o templo todo dia, que maravilha, que grandiosidade, olha o que Deus mandou construir, olha lá, Deus que deu as instruções lá para Moisés, como devia ser, como modelo lá do céu, coisa e tal, coisa e tal. Cadê o templo? Cadê o templo? Foi destruído no ano 70 pelos romanos e até hoje não foi reconstruído. E não vai ser. Não vai ser reconstruído. Entendeu? Não faz sentido reconstruir o templo. Os judeus vão reconstruir o templo? A meu modo de ver, Deus não permitiria. E Deus não... Até 2000 anos se passaram e o templo não está... A única coisa que restou do templo é uma parede. Entendeu?
Como é que chama a parede? Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Tem que vai lá chorar ou lamentar. E olha, e me parece, eu não sou especialista nisso, e também não há necessidade de ser. E é o que Deus reprova, né? Lamentações, murmuras, chorações. Sim. Eu entendo que esse muro aí, inclusive, não fazia parte do templo original, não. Entendeu? Porque não ia ficar pedra sobre pedra, né? Exatamente. Isso aí, meu modo de ver, esse muro aí foi construído... Olha, eu estou chutando aqui, hein? Eu creio que quem construiu esse muro aí, acho que foi Herodes, o Grande. Certo? Quando ele reformou o templo. Mas olha só, cadê o templo? Cadê o santíssimo lugar? Cadê a Arca da Aliança? Cadê as tábuas de pedra? Cadê o cajado de Arão? 2000 anos e ninguém acha. E para que o templo se nós estamos no reino, né? Sim, e nós somos o templo. Cadê as tábuas de pedra? Oh, elas foram substituídas pelo coração. As leis foram escritas nas pedras do coração, pedras de carne, né? Tábuas de carne e não tábuas de pedra, tábuas de carne. Mas cadê o templo? Nós somos o templo. Mas cadê o rei? Jesus. Onde é que está? Lá no céu, sentado lá, à direita de Deus, reinando. E o sacrifício? O sacrifício, 2000 anos atrás, Foram feitos. foi feito, estão sendo feitos por nós. Nosso sacrifício de louvor, com os lábios, com o coração, e proclamando, e reconhecendo, e glorificando, tudo isso são sacrifícios de louvor, porque morte, sangue, um só, é o sangue de Cristo. Mas eu tenho ainda uns 12 minutos, deixa eu dar uma aplicação de aplicação aqui. Eu não sei, o Enio Júnior não falou do sábado? Falou lindamente. Na aula passada. Falou lindamente. Obrigado, Maria Helena. Você prestou muita atenção, viu? Eu me encantei. Eu também achei que Eu foi até fiz maravilhoso. uma pergunta, um comentário, tá lembrado? Como? Até eu fiz uma pergunta em relação ao sábado, no comentário. Ok. Até então, até essa aula, eu achava que o sábado foi trocado para o domingo, dia do Senhor. Sim, lembro disso, exatamente. Agora, lembra que falou do espírito do sábado? O sábado não é necessariamente um dia, e eu falei, a meu modo de ver, o sábado do cristão não é o domingo, não. Não é o domingo, não. É uma atitude em que ele vive. Eu não vou ter muito tempo de falar sobre isso, mas o capítulo 4 de Hebreu fala sobre o sábado do cristão. Então, vamos lá. Eu não sei se vai dar tempo de ler tudo aqui, mas alguém lê para nós aí o capítulo inteiro, vai. Não, vamos ler. Vamos ler até o 13, vai, para começar. Alguém lê aí, de 1 ao 13, por favor. Finalmente, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós não tenha falhado, porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos,
entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse eu, tocante ao sétimo dia, e descansou Deus do sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que os seus que neste entraram de alguns, não é que a causa de alguns tende o que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Muito bem, obrigado. Alguém pode continuar até o 13? Posso ler? Obrigado, irmão. Amém. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrará até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Muito bem. Olha, resumidamente é o seguinte. Deus tinha falado de um descanso. E o descanso, aqui mencionado, é a terra prometida, não é não? É a terra prometida. Mas olha só, muitos não entraram no descanso por desobediência, morreram no deserto, né? Nós sabemos que todo homem acima de 20 anos que saiu do Egito morreu no deserto, não entrou na terra prometida por causa da desobediência, da infidelidade, da falta de confiança em Deus, com exceção de 2, Moisés e Caleb, ok? Muito bem. Mas, diz aí no versículo 8, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, aqui Josué não é aquele que levou o povo à terra prometida? Ao descanso? Ué, mas não era bem o descanso, né? Porque disse, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Porque está dizendo aí, né, que está dizendo Davi, dizendo aí, não entrarão no meu descanso, certo? Davi está falando, na época de Davi, é claro, bem depois, certo? E já estavam, inclusive, Davi estava na terra de descanso, que na terra prometida. Mas está dizendo, não entrarão no meu descanso, entendeu? Então, no versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente, Deus não falaria a respeito de outro dia, porquanto resta um repouso para o povo de Deus. Qual o repouso para o povo de Deus? A vida eterna. A vida eterna. Não é o sábado. É o sábado. É o sábado. Mas olha só no versículo 2, porque também a nós foram anunciadas boas novas do descanso, etc., como se deu com eles, mas a palavra que ouviram eles, os judeus, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas espera aí. Mas Davi não está dizendo que haverá um descanso ainda? Assim gerei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas da fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras. Olha, a ideia é o seguinte, resumindo aqui, Deus não criou tudo em 6 dias. O que ele fez no sétimo dia? Descansou. E o que ele fez no 8º dia? Das obras, da Para ter criação. orgulhado que tinha feito. Não, O que não ele tem fez no 8º 8º dia? Não tem. Não tem. Continua trabalhando. Não Ok. tem 8º dia. Não. Uma coisa que me veio antes que eu me esqueça o raciocínio. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Agora Deus está fazendo todo o plano dele, que é em Cristo, e depois de Cristo, em Atos, começa o ministério, a pregação do evangelho para o perdão dos pecados. Todo esse trabalho, quando Cristo voltar, é o último dia, e ele vai descansar, e nós também no descanso final. Okay. Então, nós estamos no descanso, nós que estamos no descanso que vamos ter quando Cristo voltar, se nós permanecermos fiéis, nós entramos no descanso, vamos permanecer fiéis nesse 7º dia, que é o descanso, do descanso de Deus, no descanso de Deus, Ah, tá. para que a gente possa ter o descanso eterno. O descanso eterno. Então, o sábado do cristão é o dia eterno, é o descanso eterno dele. Não é o domingo. Não é o domingo. Nós estamos no descanso de Deus. Então, mas para nós entrarmos, permanecermos nesse descanso, nós vamos ter que, vamos dizer assim, ser fiéis, certo? A trabalhar, certo? É como se nós estivéssemos na semana de trabalho para depois receber o descanso eterno, vamos dizer assim. Mas nós estamos no descanso de Deus porque ele trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia. Nós estamos no descanso de Deus, certo? Porque nós vamos descansar eternamente, que o 7º dia de Deus é eterno. O Enio Júnior deixou isso bem claro. É uma atitude, é um conceito, não é um dia. Não é um dia, é um conceito, certo? E nós estamos nesse conceito. Agora, olha só no versículo 11. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. É lá no julgamento final, descanso eterno. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência lá dos judeus. Olha o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais ardente do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Olha só. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E como é que alguém cairia? Por que alguém cairia? Apostasia, se afastando da fé. Ok. Decaindo da fé. Ok. Mas olha só, como é que Deus saberia, vamos dizer assim? Desobediência? Ele é Deus, ele sabe tudo? Pela Desobediência? Não. Pela Olha fé? Olha o texto. Pela... Obediência. Obra. Não, também não. Portanto, Vocês estão tudo certo, mas não é. Palavra.
Pela palavra. Olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, a palavra de Deus, ela é que determina a nossa fidelidade. Ela é que determina a nossa espiritualidade. Ela é que vai dizer no julgamento final se nós fomos ou não fiéis, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença pela palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos prestar contas fundamentado na palavra. E você não engana a palavra. Se você leva o cristianismo em banho-maria, né? Você sabe o que quer dizer isso, né? Empurrando com a barriga, a palavra vai te acusar. A palavra penetra, ela sabe o que você pensa, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que você vai fazer, o que não vai fazer, porque na palavra está toda a vontade de Deus e é a palavra que vai nos julgar no julgamento final. Então, se você pensa que você está enganando, não digo você, né? Se uma pessoa pensa que está enganando e não está, de fato, sendo fiel, meu amigo, esse aí não engana, não. Esse aí não engana, não. Ok? Deus sabe pela palavra. Então, na palavra, nós precisamos saber. E a palavra diz que devemos amar, né? Eu vou parar por aqui. Devemos amar na verdade, certo? Mas precisamos saber como amar. Nós precisamos entender a palavra. Todo mundo precisa entender a palavra, porque a palavra é que vai nos julgar. A palavra é que discerne. Então, para a gente saber se estamos indo bem ou não, vamos aprender cada vez mais a palavra de Deus. Daí a necessidade de entendermos cada vez mais a palavra, porque ela é o divisor de águas, que é a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho é divisor de águas. Ela sabe se estamos sendo fiéis ou não, porque pela obediência, alguém falou obediência, alguém falou desobediência, vamos dizer assim, está tudo certo, o Evangelho, mas é a palavra. Então, daí a necessidade de a gente aprender, estudar, meditar, entender bem como é que nós devemos viver, o que nós devemos fazer, como tratar, como evangelizar, como agir, etc, etc. Tudo pela palavra. Daí a necessidade de aprender cada vez mais a palavra. E, infelizmente, né, não é todo mundo que está interessado em aprender a palavra. Não é todo mundo está interessado. Né? Pensa que a palavra é uma coisa e o amor é outro. Não, a palavra está no amor. O amor está na palavra. Precisamos de entender bem como ensinar, como aprender, como viver, etc, etc, etc. É a palavra que vai se definir. Então, o que é que... Então, resumidamente, o que é que nos leva para o descanso? A obediência à palavra. Exatamente, a obediência à palavra. A palavra que nos leva para o descanso, para o sábado. Nós já estamos no sábado, nós estamos no contexto do sábado. Mas, olha, vamos cuidar para permanecer no descanso de Deus. Descanso de Deus, Deus trabalhou 6 dias, está descansando até hoje. Só que ele trabalha, mas ele descansou das obras dele, de criação, durante 6 dias. E está no descanso dele. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Mas Deus descansou de todo a sua criação que ele criou. Agora, nós estamos vamos dizer assim,
numa criação, né? Nós estamos trabalhando, certo? No plano de Deus e nós esperamos lá no julgamento final o descanso eterno. Bem, olha, Levítico, lembra do sábado lá em Levítico? Uma das festividades, olha o sábado aqui no capítulo 4. Olha o sábado no capítulo 4, só para você ter uma ideia. Levítico está todo embutido em Hebreus. Aliás, todo o Velho Testamento está todo embutido no Novo Testamento.